Passar a palavra ao doutor Antônio do Passo Cabral, que vai falar sobre as investigações do Ministério Público Federal sobre os crimes da ditadura militar. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite da Emerge, na pessoa do nosso presidente, desembargador Paulo Baldez. Queria saudar o desembargador Sérgio Verani, meu querido colega lá da UERJ, que falava com o Sérgio como ele está fazendo falta lá na faculdade, né? Ressaltar as colegas de mesa, a desembargadora Simone Schreiber, a Ana Maria Miller, que eu já conheço também das investigações lá que conduzimos no Ministério Público, e a doutora Roberta Baggio. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint que eu trouxe alguns dados, algumas fotos para ilustrar um pouquinho do tema que me pediram para falar aqui hoje, que é sobre as investigações da ditadura militar feitas pelo Ministério Público Federal. Eu nasci em 1978, e vocês podem perceber que algumas coisas não mudaram muito, né? As minhas paixões, a minha barriga, talvez. Então eu não vivi o atentado do Rio Centro. Quer dizer, eu era vivo, mas não experimentei aquela época, né? Esse é um panfleto do dia do show de 1º de maio, e todos vocês sabem qual era o plano, né? Eram pelo menos 2 bombas, a gente suspeita que haveria ainda 3 ou 4, no total de 3 ou 4 sendo explodidas, ao redor das cercanias do Rio Centro. Pintaram nas placas nomes de um movimento de resistência armada ao governo militar, para tentar forjar uma autoria do atentado, atribuindo-a aos movimentos de esquerda. E a ideia era que aquilo levasse a um endurecimento da ditadura, que naquele momento estava já arrefecendo, estava morrendo no Brasil, né? O resultado todo mundo sabe, né? Uma bomba explodiu na Casa de Força, porque o plano envolvia explodir uma bomba na Casa de Força, a luz iria ser cortada com isso, e aí causar pânico, e as pessoas iam sair correndo, e uma bomba explodiria dentro do pavilhão, pelo menos 1 ou 2, que a gente suspeita que pudessem ser 2. Uma bomba explodiu no colo de um dos militares, eles não estavam com fardamentos, não estavam em viaturas oficiais, nem viaturas descaracterizadas, né? Então era uma missão completamente fora dos canais oficiais, né? Todo mundo sabe disso. Agora, tem muita coisa que muita gente não sabe da ditadura militar, né? Muita coisa muito chocante daquele período. Essa é uma foto do desfile de 7 de setembro em Belo Horizonte, em que a Guarda Rural Indígena, que era uma patrulha para ficar cuidando como B10 dos indígenas, desfilava com um indígena no pau de arara, exibindo para a população. Lá no Ministério Público Federal, a gente tem 3 braços do movimento para investigar essas violações na época da ditadura militar. O primeiro braço, historicamente, essa ordem que está aí é a ordem em que isso surgiu no Ministério Público. O primeiro braço é o braço da memória e da verdade, o segundo de justiça e transição, e o terceiro de violação da ditadura militar aos povos indígenas. Eu posso passar assim? Não. Assim não vai? Não. Eu participei dos grupos de justiça e transição e de violação da ditadura militar aos povos indígenas, mas também já tive outras iniciativas em relação à memória e verdade. Eu vou falar um pouco delas mais adiante. Claro que isso aqui é uma versão resumida, né? Tem muitas outras coisas que a gente podia ilustrar e falar. Em relação às violações aos indígenas, esse é um braço das questões lá no Ministério Público, que é especialmente importante para nós, não só porque a Constituição da República nos dá ao Ministério Público Federal a incumbência de defender os direitos coletivos dos indígenas, mas também porque muitas vezes o que a gente percebe é que os familiares dos desaparecidos políticos tinham boas famílias, tinham pessoas para cuidar deles, eram parentes que iam atrás de informações nos quartéis, colhiam provas, e hoje estão até aí nos movimentos lutando para ver justiça acontecer para aqueles casos. Porém, os indígenas são pessoas que não tem ninguém para falar por eles, né? São violações que muitas vezes a gente nem conhece.
a gente começou a trabalhar, evidentemente, com o relatório Figueiredo, que começa a fazer um diagnóstico dessa situação um pouquinho anterior ao período do golpe militar de 64. E aí a ideia é a gente propor ações indenizatórias e reparações não criminais para essas violações. Alguns casos importantes, né, são dos Waimiri Troari, em Roraima, na fronteira de Roraima com o Amazonas. Não sei se vocês conhecem essa história. Na época, o governo militar queria abrir a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, e entraram no território, começaram a fazer picada na mata, entraram no território indígena e houve um conflito. Os indígenas começaram a responder à entrada dos militares, querendo expulsá-los do seu território tradicional. Os militares revidaram, e aí houve uma série de conflitos, flechada para cá, tiro para lá, morreram pessoas dos dois lados, e os militares reportaram em Brasília e simplesmente eles mandaram aviões às tribos dos Waimiri para bombardear as aldeias. Então tem cenas aí dos bombardeios, a gente recuperou panfletos que eram lançados de helicópteros para dissuadir os Waimiri Troari de resistir. A gente pegou também... Existem desenhos, né, das crianças Waimiri, final da década de 70, começo dos anos 80, em que eles relatam, vocês veem aí, militares fardados atirando nos índios, aeronaves sobrevoando as aldeias, né, enfim. Então existe um trauma muito grande, a gente ajuizou uma ação reparatória em relação a essas violações dos Waimiri Troari, que está em andamento na Justiça Federal do Amazonas. Outro caso interessante é do reformatório Krenak. O povo Krenak, que se espalha entre Minas Gerais e Bahia, é um povo que durante algum tempo foi confinado em uma prisão. O reformatório Krenak era uma prisão indígena. E eu fui no Museu do Índio, ali em Botafogo, e recuperamos são centenas de documentos microfilmados. Eu tenho uma exposição só do problema da questão indígena, né? São documentos microfilmados que comprovam que eram mantidos presos no reformatório Krenak crianças de 6, 7 anos, ou indígenas cuja única coisa que estavam fazendo ali era ser pego embriagado, né? E havia também um relato dos castigos que lhes eram impostos como uma forma de sanção, né, para isso. E aí a gente foi lá no local hoje, né, em Carmésia, em Minas Gerais, entrevistamos muitos dos Waimiri que eram crianças na época e cujos pais estiveram presos ou que eles próprios estiveram presos, né? E também ajuizamos ação reparatória lá em Minas Gerais em relação a esse caso. O outro braço da Justiça de Transição talvez seja o braço mais conhecido dessa questão da ditadura, que é o braço criminal. A ideia de impor sanções de natureza penal aos indivíduos que cometeram crimes e violações de direitos na época da ditadura militar. O conceito de justiça de transição é um conceito que tem certas variações na literatura específica a esse respeito, mas a ideia geral é que em sociedades pós-conflituais, em que uma nação está saindo de um conflito qualquer e, portanto, a sociedade está com alto potencial de desagregação, a gente passa daquele estado de exceção, que é o estado ditatorial, para um estado de direito. E nesse resgate democrático, o que fazer com os atos normativos e atos administrativos praticados no estado de exceção? Então, a busca aí é de sanção, de alguma forma de incentivos para que aquilo não aconteça novamente, ao lado de uma reconciliação de um povo que tem que andar adiante. Os exemplos históricos são os regimes fascistas e proto-fascistas da época da Segunda Guerra Mundial, o apartheid sul-africano, as guerras civis africanas são também um exemplo muito comum, né, de sucessões de regimes ditatoriais e golpes com intermediados de breves períodos democráticos, uma tragédia daquele continente. E as ditaduras latino-americanas também são um grande exemplo, né, alimentadas na década de 60 e 70 do século passado pela polarização da Guerra Fria. Na década de 80, o Conselho de Segurança da ONU estabeleceu certas recomendações ou diretrizes para essa justiça de transição, reforma institucional, a fim de consolidar a democracia, declaração e implementação de direito à memória e verdade, direito de reparação para as vítimas e processos contra os responsáveis, respeitado o devido processo legal. O dilema normativo é que, de um lado, se a gente não faz nada, a gente mantém a legislação do estado de exceção, né? Uma legislação que muitas vezes não é aprovada
com parlamento eleito, com leis que sejam fiéis representantes da vontade popular, e tem uma ultraatividade que continuam sendo aplicadas no regime democrático. Inclusive as autoanistias, né, que são os perdões concedidos a si próprios pelos governantes desses estados de exceção. E, de outro lado, se a gente faz as leis do Estado de Direito se aplicarem, a gente estaria aplicando leis retroativamente, que também é um dilema em termos de liberdade, porque as pessoas são, umas vezes, punidas com uma imprevisibilidade sobre aquela punição quando praticaram sua conduta. Então, existe um problema de liberdade. Toda vez que a gente pensa em retroação de leis, sejam elas as leis do Estado de Direito ou não, retroação normativa envolve um problema de liberdade, porque o indivíduo se comporta no momento em que ele não consegue antever as consequências normativas do seu comportamento. Então, não é um dilema fácil. Qualquer que seja a ideologia que a pessoa vai pensar em se posicionar a respeito desse tema, não é um dilema fácil. E aí, o que é melhor, né? Onde é que está o trade-off? Onde é que está a troca disso aqui, né? É esquecer as violações em nome de uma suposta estabilidade para a nação, resgatar os fatos, reparar as vítimas e punir todo mundo, ou um meio termo que seja possível entre esses dois. Os modelos de justiça de transição variaram muito ao redor do planeta. Eu não vou ter tempo de estudar todos esses modelos, mas grosso modo é o que está na minha disposição, né? O nosso modelo é o modelo número 3, né? Que sob a rubrica de anistia ampla, geral e restrita, foi vendido como uma grande coisa para a nossa população. A gente aprendia, a minha geração pelo menos aprendia isso no colégio, né, como se esse emblema, esse slogan fosse algo muito positivo, que significou o seguinte: a gente vai perdoar todo mundo, tanto os agentes de Estado que praticaram crimes, quanto aqueles outros que resistiam, que praticaram crimes ou não, né, pouco importa. E às vezes muitos deles foram punidos na época com as leis do estado de exceção. E de todo modo a gente está anistiando todo mundo sem nenhuma contrapartida, anistia geral e restrita. O modelo da África do Sul me parece o modelo mais adequado, que é um modelo de anistia individual ou graça, né, um indulto, né, um benefício dado individualmente e condicionado a que aquele indivíduo que está sendo beneficiado comparecesse perante uma comissão e dissesse tudo o que cometeu. Com isso a gente teria uma troca. A gente abriria a mão da punição daquele indivíduo com um incentivo para que a gente tivesse uma contrapartida no plano da memória da verdade. Quer dizer, a gente conseguiria dar para as famílias dos familiares dos desaparecidos, às vezes, a informação de que o sujeito tinha morrido, efetivamente, permitindo um fechamento daquela ferida, ou então conseguisse a informação de onde o cadáver estava escondido, onde tinha sido enterrado, e aí permitisse ainda o sepultamento daquele indivíduo. Então, havia uma contrapartida. Você troca a justiça de transição, você troca a punição penal por uma reparação ou alguma contrapartida no plano da memória da verdade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem há muitos anos, né, desde 1987, no Velázquez Rodrigues, passando por diversas outras decisões, né, precedentes dizendo que as autoanistias são incompatíveis com o sistema interamericano de direitos humanos, né, dizendo que não é possível considerar válida uma lei de regime de exceção que auto-perdoa os agentes de Estado que cometeram crimes contra a população, no momento em que, normalmente, esses agentes de Estado já estão saindo, pendurando as chuteiras e deixando o governo. Depois da decisão a que fazia referência o desembargador Verani, do Supremo Tribunal Federal em 2010, quando o Supremo considerou constitucional a lei da anistia, o Brasil também foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, e outros que têm a ver com a guerrilha do Araguaia, foi condenado a investigar e sancionar os crimes da época da ditadura militar, sem que opusesse nenhum tipo de obstáculo em fenômenos, inclusive, de natureza processual, coisa julgada, e outros de natureza penal, prescrição, anistia, etc. E ainda se disse que as cortes que deveriam aplicar, conduzir esses processos, seriam cortes não militares. Por isso que as investigações vieram para nós, do Ministério Público Federal, e não para o Ministério Público Militar. Então, na justiça de transição, que é o braço penal, como eu falei, isso tem a ver com persecução penal de crimes. A gente busca prisão, perda de cargo público e perda de aposentadoria, provento de aposentadoria, e liquidação do valor mínimo de indenização, que hoje, desde 2008, a lei processual penal permite também que o juiz penal fixe um mínimo de indenização, que depois pode ser complementada no cível, mas isso é uma forma de reparação cível feita pelo juiz penal. Em relação aos desaparecidos, a tipificação que a gente tem feito é de sequestro qualificado. Na época desses crimes, não havia tipo penal de tortura no Brasil.
o tipo penal de tortura é de 1997, então a gente não pode processá-los por um crime de tortura. Então a gente usa a tortura como qualificadora do sequestro. Aí você vai dizer, bom, mas muitas dessas pessoas foram sequestradas há 30, 40 anos atrás. E essas pessoas morreram. Bom, o sujeito desapareceu 30, 40 anos atrás, a gente não pode presumir que ele morreu. Às vezes você poderia até imaginar que essa presunção seria possível pela idade da pessoa que ela teria hoje, né? O sujeito hoje teria 105 anos. Realmente seria adequado presumir que ele morreu. Mas alguns teriam 85. Né? Será que esses que teriam 85 é justo que a gente presuma que eles faleceram? Outro problema que a gente teve é que essa tipificação, que não foi uma invenção do Ministério Público Federal, foi dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em diversos casos em que o Supremo concedeu extradição para processados em ditadura militar em outros países na América Latina. O Supremo já deu extradição de inúmeras pessoas que foram encontradas no Brasil e estavam sendo processadas por crimes muito similares na Argentina, usando a tipificação do sequestro. Então, quer dizer, a gente imagina que não é possível que se dê uma tipificação de sequestro para determinados fatos e outra diferente dessa para outros fatos, a depender de se a vítima é argentina ou brasileira. O Supremo Tribunal Federal tem que ter uma certa coerência se os fatos são similares, a pessoa foi sequestrada pelo Estado, desapareceu e até hoje continua desaparecida, se ele tipifica como isso, até para fazer a dupla tipificação de extradição, né? Se tipifica de uma maneira para uma vítima argentina, deve tipificar de outra maneira para a vítima brasileira. Em determinados casos, quando a gente tinha prova de homicídio, a gente processa o homicídio. A gente tem um caso até hoje que é um processo de estupro, que foi justamente o caso referido, que está ainda pendente de apreciação no Tribunal Regional Federal de Segunda Região, que foi o estupro da Inês Etienne na Casa da Morte de Petrópolis. A gente conseguiu identificar o caseiro da Casa da Morte de Petrópolis, que foi, só isso já dava uma exposição espetacular, porque foi um troço cinematográfico, a forma que a gente achou o Camarão, né, o sujeito chamado, apelidado de Camarão, que voou em céu de brigadeiro por 40 anos, né, até que foi encontrado e prestou depoimento e depois foi processado. Na verdade, a gente encontrou ele alguns anos atrás e só viemos a processar esse caso depois do falecimento da Inês. A gente tomou a decisão lá no Ministério Público de não processar o caso, porque a gente podia causar uma revitimização da Inês, que era uma pessoa muito sofrida durante muitos anos. E aí, depois do falecimento da Inês, a gente resolveu ajuizar a ação. E foi essa que foi recebida. Agora, ainda tem algum resquício disso que não está sendo apreciado pelas cortes. Mesmo que o Supremo ou o STJ digam que se aplica anistia ou prescrição, ou o que é que seja, a gente ainda tem um problema dele se manifestar sobre os crimes permanentes. Quer dizer, o desaparecimento político no Brasil é tipificado como sequestro? Se for, enquanto não aparecer o cadáver, o crime está se consumando, é um crime permanente. Ou, no mínimo, para os falecidos, a gente teria ocultação de cadáver, que é um crime com uma pena muito baixa, mas que ainda assim é um crime permanente. Então, veja, a gente tem que ter uma certa a gente tem que exigir dos nossos tribunais que se manifeste sobre todos os aspectos dessa temática. Não é possível que a gente fique, tudo bem, quer botar uma pá de cal em tudo, né, quer dizer que não vai ter nenhum tipo de punição, que assuma o ônus de fazer isso em todas as dimensões. Porque não é possível. Aí vão ter que inventar uma tese. As teses são muito inventadas nessa temática. Né? Para você ter uma ideia, o STJ, semana passada, com voto divergente, porque o relator votou pelo recebimento da denúncia, no caso do Rio Centro, adotou uma tese, no mínimo pitoresca, de que esse caso estaria anistiado. Lembro a todos aqui que a gente está falando de anistia. A anistia vai até 1979. Rio Centro foi em 1981. E os atos preparatórios começaram em 1980. Então o sujeito tem que ter uma ginástica interpretativa para dizer que a lei da anistia se aplica a um fato posterior. O ministro relator, inclusive, entrou num debate com o outro ministro que abriu a divergência, dizendo assim, mas espera aí, isso assim a gente vai estar dando uma carta em branco para o sujeito que praticar qualquer fato que ele queira para o futuro. Se a anistia ela era datada, ela anistiava os fatos até certa data, né, você não pode imaginar que ela seria aplicável a outros fatos. E o último braço é o braço da memória e da verdade, né? Que é um braço não criminal, que a gente busca reparações outras que não têm natureza criminal. Reconstrução histórica, redação de documentos oficiais, a gente tem uma interlocução muito grande com as famílias, movimentos sociais, a gente sempre tem hábito de ouvir em todas as investigações os familiares, às vezes eles não querem saber, não querem mais
mexer com aquilo, mas na maior parte das vezes eles se interessam, vão lá, apresentam um acervo pessoal, às vezes tem informações relevantes, às vezes não tem. Ainda a gente está atrás dos cemitérios clandestinos, a gente tem algumas investigações ainda em andamento a esse respeito. Localização de ossadas, identificação genética, tem um projeto muito interessante de reconstrução de dados genéticos, que talvez em uma década tudo que a gente vai ter a respeito disso seja ossada. Então, se a gente não conseguir fazer um resgate dos padrões genéticos hoje, se a gente encontrar essas ossadas em algum momento, a gente não vai conseguir identificá-las, então é uma preocupação importante. Tombamentos, apropriação de centros de torturas e construção de memoriais e museus. Inclusive, a OAB fez recentemente um evento a respeito desse tema de memoriais e museus desse período. Uma iniciativa que a gente teve aqui foi o pedido no IFAM do tombamento do DOI-CODE. Na verdade, esse aí é o Batalhão de Polícia do Exército, que é o prédio histórico ali na Barão de Mesquita, mas não era ali que ficava o DOI-CODE. O DOI-CODE aqui está nessa parte. Aqui é aquele prédio que estava na foto anterior. O batalhão é tudo isso aqui e o DOI-CODE é esse prédio aqui. Tanto que havia uma porta lateral. Essa é a entrada que dá de frente para o Shopping Tijuca, né? E essa aqui é a entrada lateral para que os presos entrassem e saíssem sem que eles tivessem que atravessar todo o pátio do batalhão. Ali tinham várias formas de tortura que tinham sido aplicadas, cadeira do dragão, pau de arara, enfim, um monte delas, e a gente tem um pedido de tombamento que foi feito. E toda a nossa atuação está disponível no site do Ministério Público Federal. Inclusive os depoimentos tomados nos casos de repercussão, a gente transforma, eles todos estão disponíveis em vídeo. Se qualquer um dos senhores fizer um requerimento lá, a gente pode fornecer, inclusive, possibilidade de copiar os vídeos. São horas e horas de depoimento, né? Mas quem tiver interesse está aberto para todo mundo. Agora, no site, a gente resolveu transformar os vídeos em áudio, até para não haver uma exposição desnecessária dos investigados e das testemunhas, então a gente disponibiliza isso em áudio. E as petições estão todas lá também, esse é o pedido de tombamento do DOI-CODE. Outra iniciativa no campo da memória da verdade, a gente entrou com uma ação judicial para suprimir o nome da Ponte Rio-Niterói. Um outro braço de memória e verdade é a gente evitar que pessoas que foram responsáveis por atos dessa natureza sejam homenageadas em símbolos do nosso patrimônio histórico e cultural. E a Ponte Rio-Niterói é um desses símbolos, um símbolo muito importante na arquitetura, na engenharia, né, e é nomeada em homenagem ao presidente Costa e Silva. Nós também entramos com uma ação. O juízo de primeira instância inadmitiu a ação, a gente recorreu, o tribunal reformou e mandou processar. Então está em andamento. Ferramentas investigativas são, às vezes, muito difíceis, né? Muitas vezes a gente vai nos arquivos públicos, os arquivos públicos têm uma dificuldade grande, às vezes, de documentação. A gente conta, muitas vezes, com o acervo pessoal das vítimas e seus familiares, às vezes ajuda muito, às vezes nem tanto. Documentos de identificação dos torturadores, a depender da época, isso era mais fácil ou menos fácil, porque no começo da ditadura militar, de 64 até final de 69, a tortura ou era episódica ou ela era feita de forma muito amadora. Então, muitas vezes, os militares torturavam usando farda. Então, ele tinha um nome de guerra. Eles se tratavam pelo nome de guerra. Então, o torturado ou pessoas nas celas adjacentes ouviam o nome. Então, ele sabia, eu sei que o Verani foi torturado pelo fulano de tal. E aí a gente procurava ver quem era aquela pessoa que tinha cometido aquele ato. E aí a identificação fica muito mais fácil. A partir do final de 69, do começo de 70, o DOI foi completamente reformulado, né? Tinham salas específicas para tortura e tudo mais. A tortura começou a ficar muito mais profissional. Os agentes passaram a se chamar por codinomes. Os oficiais eram chamados de doutor e os praças, os suboficiais, eram chamados de agente. Então, o sujeito que se chamava Antônio Cabral, às vezes o nome de guerra dele era Tenente Cabral, ele não era nem Antônio nem Cabral, ele era chamado de Doutor Wilson. Então, como é que você faz descobrir que o Dr. Wilson era o Tenente Antônio Cabral na época? Muito difícil. Os relatos jornalísticos às vezes ajudam. Muitos livros foram publicados por jornalistas e eles foram úteis em diversas investigações. A gente teve que ler esses livros todos, anotar as informações e depois tentar cruzá-las com documentos oficiais. Por que esses livros são úteis? Porque para o jornalista o sujeito fala em off. E lá na procuradoria não tem que falar em off. Ou o sujeito vai falar, prestar depoimento, ou então a gente não pode usar a informação. Agora, ali, às vezes, a gente tem uma informação que é verídico, verossímil, e aí a gente tem que tentar obter aquela informação por
instrumentos, por canais legais. A gente teve algumas coisas que foram muito importantes nesse ponto, né? Primeiro, o projeto Brasil Nunca Mais Digital, que foi um projeto desenvolvido pelo colega Marlon Weihert, lá na Procuradoria Regional da República de São Paulo, na 2ª região, que foi pegar todos os arquivos do projeto Brasil Nunca Mais e digitalizá-los e tratar esses arquivos para permitir busca por palavra. Porque normalmente um arquivo escaneado, você não permite busca por palavra-chave. Então você tem que tratar aquilo com um software que é muito caro e demorado. Hoje isso está tudo na internet, para todo mundo acessar. Quem googlar Brasil Nunca Mais, está tudo lá. Então a gente às vezes googlava o sujeito e aparecia o nome dele junto com outras pessoas. Às vezes eram pessoas que estavam levando presos de uma unidade para a justiça militar. Então os processos da justiça militar faziam constar quem era a escolta do preso. E a gente achava a identificação do capitão fulano escoltando um preso do DOI ou do batalhão da Barão de Mesquita para prestar depoimento. Então foram dados muito úteis. Outro dado muito útil foi o site onde estão os laureados pela Medalha do Pacificador. Como vocês sabem, a Medalha do Pacificador, que é uma medalha muito prestigiosa no Exército Brasileiro, foi dada muitas vezes, e portanto seu valor foi pervertido, foi dada como uma forma de premiar quem estava na linha de frente da tortura. E muitas vezes a gente não conseguia achar quem era um indivíduo porque a gente só sabia uma fração do seu nome. E muitos bancos de dados, como o da Receita Federal, por exemplo, só admitem que a gente pegue o nome completo. Então, quando a gente tem uma fração do nome, sai uma infinidade de nomes, a gente não tinha dificuldade de filtrar. Agora, na Medalha do Pacificador, você podia filtrar por nome. Foi assim que a gente descobriu, doutora Simone, quem foi o sujeito que torturou o Rubens Paiva, um caso que também já teve a decisão da doutora Simone Schreiber alguns anos atrás. No caso do Rubens Paiva, algumas testemunhas que confessaram ter visto como é que foi a tortura do Rubens Paiva, diziam que o sujeito se chamava Hughes, na verdade era Hughes, né, era um nome em inglês, era chamado de Hughes. E aí a gente via, cruzando com outros dados, tinha lá um Francisco, não sei o que, Hughes, que era um coronel na Bahia. Só que o histórico funcional dele mostrava que ele nunca esteve no Rio de Janeiro. Então era algo improvável. A foto dele não era reconhecida por ninguém. Diziam que esse Hughes era um sujeito alto, loiro, e esse da Bahia tinha um outro perfil. Não tinha nada a ver com aquela figura que se relatava. A gente podia estar procurando um fantasma, podia ser uma prova que ia dar em água. Mas a gente teve que investigar. E um certo dia, eu lembro que eu cheguei na procuradoria e falei assim, peraí, vamos ver esse tal desse Hughes no almanaque do Pacificador, no site da Medalha do Pacificador. Quando eu digitei, saíram 2, o da Bahia e um outro. E o Hughes era o nome do meio desse outro, era Carlos, não sei o que, Hughes de Carvalho. Aí quando eu pedi a FAQ dele lá para o nosso setor que tira as folhas de antecedente, veio uma foto de um lourão, era ele. Aí a gente chamou novamente as testemunhas e eles reconheceram o sujeito. Então a gente tinha que se virar às vezes com esses bancos de dados. Tanto que depois que o Exército começou a perceber que nós estávamos usando as informações deles para identificar os torturadores, tiraram do ar o site da Medalha do Pacificador. Não existe mais, não tem mais disponível para a população. Incrível, né? Então a gente toma muitos depoimentos, às vezes na casa das pessoas, a gente viajou muito para prestar esses depoimentos. Essas fotos são alguns dos quase 50 depoimentos do caso do Rio Centro. As ferramentas investigativas são muitas, não é tão glamuroso assim, muito papel, muito documento eletrônico, né? Não é como nos filmes de cinema, né? Dificuldades, como eu falei, às vezes são de identificação e inclusive dos codinomes. Uma das coisas... Já acabou meu tempo? Eu estou tentando controlar aqui, presidente, mas se for o caso, pode cortar minha palavra. Muitas vezes que a gente conseguia para tentar fazer a construção, a gente sabia que o sujeito tinha sido capitão em certa época. E as Forças Armadas, aí vamos fazer um disclaimer aqui, né? A aeronáutica sempre cooperou. A Marinha e o Exército tinham muita dificuldade de cooperar. Não mandavam os documentos, embora quando a gente se reunia com eles, falavam sempre que iam cooperar, que iam ajudar e tal. Mas aí a gente saía pela porta, não ajudavam em nada. Então a gente tinha dificuldade de obter as folhas de alterações dos militares, que são um histórico funcional deles. Alguns casos a gente obteve com busca e apreensão, etc., mas não por cooperação espontânea das Forças Armadas. E na época a gente imaginava até que a presidente Dilma
por ter sido ligada a essa temática, iria impor isso de uma forma ou de outra. E ela não impôs, meio que lavou as mãos, deixou a Comissão da Verdade sem nenhum, ou praticamente nenhuma estrutura, e também não fez força para que as Forças Armadas obedecessem a esse comando. E aí a gente tinha que improvisar. Então, o que eu resolvi fazer? Eu descobri que havia um almanaque do Exército e um boletim do Exército, que eram publicações diárias de remoção, de missão. Então, o sujeito tinha que ganhar diária, ele era designado para uma missão, ele ia ganhar uma diária pelo deslocamento. E aquilo era publicado no boletim do Exército. O almanaque do Exército pegava cada batalhão por unidade, por região, né? Tinha a primeira região, a segunda região militar. Eles pegavam cada batalhão e eles elencavam os militares que estavam ali. E depois, vendo, a gente percebia que vinha em negrito o nome de guerra. Então a gente tinha como ver o nome de guerra e a patente dele. Se você pegasse ano a ano, você ia vendo aquele cara evoluir de patente. Então ele era tenente no momento e em outro momento era capitão. Aí você tinha como cruzar isso com informações que você tinha colhido por prova testemunhal. Às vezes eu ia eu mesmo lá, me fantasiava de estagiário, entrava lá, apresentava a minha carteira de identidade, ia na Bibliex, consultava eu mesmo, tirava foto dos documentos, avisava lá no gabinete se eu não voltasse em 2 horas, porque eu estava no pau de arara. A gente usava outros documentos que a gente pode obter eletronicamente, né? Como, por exemplo, informações no InfoSeg, informações previdenciárias. Então ali está a cara do meliante, ó. São as minhas, evidentemente, né? Por exemplo, o CNIS, dados previdenciários. A gente tinha como conseguir vinculações de um determinado indivíduo às Forças Armadas, porque aquele indivíduo, quando vai para a inatividade, quando é reformado, ele tem que receber a sua pensão. Então, a informação sobre o período de vínculo tem que estar informada no CNIS, senão ele não vai receber. Então, eram dados que não tem possibilidade de manipulação. Agora, uma das coisas mais difíceis era fazer a reconstrução dos codinomes, tá? Então, por exemplo, quando a gente investigou o Rio Centro, a gente tinha uma estrutura do DOI. Quando a gente investigou o Rubens Paiva, que foi anos antes, a estrutura do DOI era outra. O comandante era outro, o pessoal da seção de operações era outro. Então, esses nomes se alteravam ano a ano. Então, era muito difícil, que a gente tinha que fazer esse exercício todo ano. Ou, pelo menos, a cada 2, 3 anos, a estrutura era completamente diferente. Então, por exemplo, o comandante do DOI se chamava Júlio. O codinome dele era Dr. Fernando. O segundo do DOI se chamava Edson. O codinome dele era Dr. Wilson. Né? Então a gente ia fazendo o levantamento e ia perguntando para cada um quais eram as seções. E às vezes a gente pescava um codinome, às vezes a gente já sabia. Eu tinha uma técnica, eu vinha ouvindo o sujeito ia falar, fulano de tal. Por exemplo, doutora Simone... Vou te pegar com uma torturadora. Doutora Simone Schreiber. Doutora Manuela. Doutora Manuela, o senhor sabe que era a Simone Schreiber. Aí o cara olhava assim, doutor, o senhor está informado? Eu falei, não, a gente está investigando. Aí já, doutor Edson. Doutor Edson era o Antônio Cabral. Doutor, o senhor está informado? E daqui a pouco eu perguntava sobre um que eu não sabia o codinome. Falei, doutor fulano. Doutor fulano, o senhor sabe quem era? Aí ele sei, era o fulano de tal. Era o fulano de tal. Eu não sabia, mas eu anotava ali. E com isso você ia pescando os codinomes. Aí você pegava uma tela assim, isso para cada caso, né? Você pegava uma tela assim com diversas pessoas que estavam sendo envolvidas, referidas, e fazia essa reconstrução. Doutor Fernando, doutor Wilson, doutor Silvio, doutor Marcos, doutor Newton, agente Henrique, agente Wagner, agente Guarani, doutor Diogo, agente Emerson, doutor Aula. Isso talvez tenha sido o mais difícil para a gente fazer nas investigações. Isso, por exemplo, foi o que levou o General Conforto, que foi a segunda investigação do Rio Centro em 99, a ter uma dificuldade e impossibilidade de identificar certos indivíduos que participaram da trama. Porque o General Conforto, que era um homem muito sério, fez uma investigação muito boa, ele não tinha as fotos dos indivíduos. A gente tinha, então a gente fazia essa reconstrução e depois voltava às testemunhas para ver se reconheciam os indivíduos. Então, por exemplo, quando a gente faz investigação, o Dr. Tiago Joffre sabe disso melhor do que eu, você faz investigação, você começa normalmente pela prova documental e no final você faz a prova testemunhal, porque você quer confrontar as testemunhas com os documentos que já obteve. Aqui a gente fazia o inverso, a gente começava às vezes pelas testemunhas, pegava as informações, ia produzindo prova documental e depois voltava às testemunhas. Então é muito comum que a gente tivesse que ouvir as testemunhas 2 vezes, porque no final você podia, de repente, fazer um reconhecimento fotográfico. Então era muito desgastante. Bom, aí voltando aos argumentos, eu vou para a fase final da minha exposição, né, os argumentos contrários às apurações, a gente ouve muito isso, né, dizendo que havia uma guerra, que os dois lados, né,
estavam em guerra, era uma guerra civil, e que os terroristas, aqueles que resistiam contra o regime militar, também praticaram crimes, e muita gente fala assim, mas eu queria ver, doutor, o senhor processar a senhora Dilma, o fulano de tal, os terroristas, o sujeito que matou meu pai, que passou e deu um tiro na guarita do quartel e assassinou o vigia. Olha, eu não tenho dúvida que isso é crime. Crime. O sujeito que assaltou banco, o sujeito que matou, o sujeito que fez qualquer coisa naquela época ou hoje, isso é crime. Muitas das pessoas que fizeram isso contra o Estado, resistindo ou não, com boa intenção ou não, foram punidas, inclusive, naquela época, com leis muito rigorosas, inclusive com a Lei de Segurança Nacional. Outras não foram. Aí alguém pergunta, mas por que aqueles que não foram não são perseguidos pelo Ministério Público Federal? Eu posso dizer o seguinte, o Ministério Público Federal não escolhe os seus criminosos, a gente processa todo mundo. Simone está aqui, a gente processa desde o velhinho que frauda a aposentadoria até o ricaço que manda dinheiro, que mora na Vieira Solta e manda dinheiro para o exterior. Agora, por que a gente processa só os crimes do Estado contra a população? Porque a nossa autorização normativa vem justamente das decisões do direito internacional, das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que dizem que só são crimes contra a humanidade e, portanto, insuscetíveis de prescrição, anistia, coisa julgada e tudo mais, os crimes praticados pelos agentes do Estado contra a população, e não o inverso. Então não tem aqui uma escolha de um lado, a gente não está escolhendo um lado, a gente está fazendo o que é possível fazer nesse momento, que é operar a justiça de transição nesse ganho. E eu coloco aqui alguns argumentos favoráveis às apurações. Primeiro, as autoanistias, né? As anistias dadas pelo próprio regime de exceção são uma farsa. Se hoje, mesmo com esse Congresso super militarizado, com esse discurso todo autoritário, se hoje o nosso Congresso eleito desse uma anistia que perdoasse todo mundo, esse argumento caía por terra, porque são representantes do povo fazendo uma escolha para perdoar. Como os nossos representantes amanhã podem fazer uma escolha para anistiar todos os crimes da Lava Jato. Boa ou ruim essa escolha, são representantes do povo. Agora, na época, a gente tinha um Congresso com os poderes cerceados, com parlamentares biônicos que não tinham sido eleitos, e isso não é possível a gente considerar uma lei aprovada naquele cenário uma lei que refletisse a vontade popular. Então, o Supremo, por exemplo, na decisão que o professor Verani falou, disse que havia um acordo, né, e aquele acordo tinha que ser mantido e tal, e que essa ideia da anistia foi fruto de um grande consenso nacional. Eu, por exemplo, não me sinto representado por aquele consenso, porque era um consenso que os brasileiros de então não escolheram. Além disso, muita gente diz que existe uma equivalência axiológica entre os crimes praticados pela esquerda armada e pela ditadura contra a população. Me parece que está equivocado, né? Desembargador Verani, desembargador Baldez, desembargadora Schreiber, que trabalham com a matéria criminal há muitos anos, sabem que qualquer juízo criminal no Brasil, quando vai aplicar a pena a um agente de segurança pública, um policial, um militar, etc., que pratica um crime, eleva essa pena fazendo um juízo de culpabilidade maior, dizendo que o sujeito a quem era dada a função de nos proteger acabou pervertendo essa função. Então não tem uma igualdade axiológica desses crimes. Os crimes praticados pelo Estado são sempre piores do que os crimes praticados por qualquer outra pessoa. Além disso, a frustração desse movimento gera movimentos informais de reparação, como os escrachos, né? Os escrachos, né, a ideia de você ir para casa na porta da casa do torturador, ficar lá gritando, torturador e tal, pichar o carro do sujeito, são formas de envergonhamento público que acabam servindo como uma sanção subsidiária num cenário em que a sanção estatal não se aplica, a sanção estatal se frustra. Né? Então é bem pior. Muitas vezes as pessoas chegavam lá, os investigados chegavam lá, ficavam surpresos, porque eram recebidos lá no Ministério Público Federal com um sorriso no rosto, cafezinho e todos os seus direitos constitucionais. Às vezes falam, ai doutor, estou surpreendido de ser tão bem tratado aqui, mas eu falei, o que o senhor achava que a gente ia fazer com o senhor aqui? Né? Eu achava que no mínimo ia ter o escracho aí na porta. Os investigados achavam que a gente ia avisar as pessoas o dia que eu ia ouvir o investigado para que ele fosse achincalhado na porta. Não é assim que o Estado deve tratar as pessoas. Além disso, né, me parece que as comissões da verdade foram muito mal aparelhadas no Brasil, com a exceção talvez da Comissão Estadual do Rio e outras poucas comissões estaduais, a de Pernambuco foi muito atuante também. Me parece que as comissões estaduais, as comissões da verdade no Brasil foram uma decepção. Elas, muitas vezes, a Comissão Nacional da Verdade, certamente. A Comissão Nacional da Verdade foi uma grande decepção. Ela fazia sessões secretas.
sem nenhum diálogo, muitas vezes, com os familiares das vítimas, né, com instrumentos, às vezes, de coleta de depoimentos completamente dissociados do papel que eu acho, pessoalmente, que uma entidade dessa natureza deveria ter. Então, me parece que o argumento de que a sede adequada para essas apurações seriam comissões da verdade, no Brasil é um argumento que não leva em consideração capacidades institucionais. Se a gente fala que o processo judicial e o processo penal é também um instrumento de busca da verdade e tudo mais, de reconstrução histórica, me parece que o argumento também cai por terra, porque também o processo judicial pode servir como uma sede para isso. Além do mais, aqui uma propaganda, a gente ganhou alguns prêmios nas nossas investigações. E aí eu volto para encerrar o começo da minha exposição, né? Eu disse que eu nasci em 1978. Em 2014, nasceu meu filho João. E vocês veem que as paixões são as mesmas, né? Em 2017, nasceu a Carolina. E aí eu volto ao último ponto que eu queria salientar, que estava aqui na minha exposição, que é a ideia de esquecimento contra o fomento a uma cultura de não reiteração. Me parece que o grande problema desse tema, e o grande problema da gente não ter feito justiça de transição no Brasil, é um problema geracional. Porque antes a gente pergunta, né, até hoje, onde está o Rubens Paiva. E agora a gente pergunta onde está o Amarildo. Então, quer dizer, aquele ponto da justiça de transição que era de reforma institucional e de mudar as práticas do Estado, a gente não conseguiu atingir. E a gente continua dando a mensagem de que regimes autoritários, políticos autoritários, poderão implementar essas políticas de aniquilamento, de tortura, desaparecimento forçado, e que nada vai acontecer. E que depois, se eles conseguirem, eles se auto-perdoam e fica por isso mesmo. Né? Quem está devendo nessa história da justiça de transição no Brasil certamente é o Poder Judiciário brasileiro, com raras exceções. O Poder Judiciário brasileiro não está prestando contas com a sociedade. E acho que a justiça de transição, memória e verdade, tudo isso sinaliza, né, que a gente quer que isso nunca mais aconteça. E é essa grande mensagem que a gente está deixando de passar para as nossas gerações. Não sei se gostaram, mas eu gostei muito de falar para vocês.